Senhor, obrigada pelo teu cuidado com a gente individualmente, com as nossas famílias, com a nossa pequena igreja, com a nossa nação, com o mundo. É o teu compromisso com a vida que mantém a vida. Quero te agradecer por esse curso de escola dominical, pela aula que a gente já teve sobre a Páscoa judaica, te pedir que você realmente nos inspire, nos ajude nessa caminhada de dias até o domingo da ressurreição. Te peço o teu Espírito Santo e tranquilidade para a gente. Em nome de Jesus, amém. Well, hi dear. Vamos lá, gente. A aula que eu estou dando é a aula de Domingo de Ramos, mas acho que vocês já entenderam como está organizado esse curso. Cada domingo é um dia na última semana na vida de Jesus. Nós vamos entrar nisso, mas antes eu vou passar um bom tempo falando sobre Jerusalém. Jerusalém, que fica lá no Oriente Médio, né? Vou mostrar. O meu amigo Fernando está tentando me incentivar a usar alta tecnologia a serviço da aula. Vamos ver se vai dar certo. Não deu certo. Deu! Olha que bonitinho. Estão vendo? Oi, Marcelo, tudo bem? E ele queria que eu usasse o pointer, mas você é uma pessoa que prefere ir fisicamente. Então vamos lá. Vocês sabem funcionar das mapas, né? Então aqui estamos nós, no Oriente Médio, aquele azulzinho lá é o mar Mediterrâneo, para cá começa todo o Oriente. A gente sempre pensa na Palestina, essa região que fica entre o Rio Jordão, que vai correndo assim, norte-sul, e o mar Mediterrâneo. E essa é uma região que tem montanhas, tem planaltos, mas não tem nenhuma área mais alta que a área onde está localizada Jerusalém. Então isso é um lugar avançado, central, de passagem, rotas vindo do Oriente para chegar na Turquia e na Europa, passaram por aqui. Todas as invasões, por exemplo, dos cruzados, tipo o foco, óbvio, Jerusalém, também vinham para cá. Depois teve toda a herança muçulmana também, né, da fé e da história deles. Então isso virou uma região, há muito tempo, há 4.000 anos, essa região é ocupada. E na Bíblia, você sabe, às vezes eu leio a Bíblia, parece que eu leio o Senhor dos Anéis. Porque é tão mítico e não é assim, clarinho, sabe? Tipo uma nota de rodapé, você está no lugar tal. Mas tem essa interpretação de que aquela cena do quase sacrifício de Isaac foi exatamente aqui, ó, peraí. Fê, eu quero voltar, não quero mais desse zoom. Qualquer coisa. E agora? Ó, aqui no pointer. E aí nessa pintura mostra que o valor está bem abaixo. Bem abaixo. Obrigada. Pronto, agora me vi. Tá. Então, aí não aparece, claro, o nome Jerusalém, não aparece nada, não aparece latitude, longitude, mas na famosa cena do sacrifício de Isaac, que a gente podia ler agora, quem pode ler? Gênesis 22, 2. Gênesis 22, 2. Que aceitou Deus como o filho de Isaac a 500 e vai à terra de Moriá. Oferece o anúncio no local, sobre os montes, eu mostrarei. Então, uma quantidade imensa de teólogos e estudiosos cristãos afirmam que esse sacrifício foi feito, quer dizer, não aconteceu, como vocês sabem, mas seria feito em cima dessa pedra. E que pedra é essa, gente? Dá uma olhadinha, quando vocês acham que é onde está? É a pedra que fica no centro da mesquita da rocha. Vocês sabem que aqui nesse canal, depois que aconteceu o desastre total e os judeus foram expulsos pela diáspora, em 691, os muçulmanos estavam dominando essa área e o que tinha sobrado ali no Planalto, que é exatamente onde estava o templo, eles construíram a famosa mesquita da cúpula da rocha. Todo mundo viu uma foto de Jerusalém, tem a cúpula dourada, a mesquita azul. Quem já foi lá?
Eu fui lá em 1996 a trabalho, e naquela época, só para ficar claro, essa foto é de 1920, era uma mesquita anterior que tinha lá. Por que os muçulmanos, isso aqui é tão central? Vocês conhecem a história? Eles creem que Maomé, em seu cavalo branco, ascendeu aos céus nessa pedra, e depois a pedra voltou. Então, esse é um dos lugares mais santos para os muçulmanos. Mas, curiosamente, para os judeus e para os cristãos, é exatamente nessa pedra que fica no topo do platô ali de Jerusalém que teria tido quase sacrifício de Isaac também. Mas só para contar, porque isso realmente foi muito legal, quando eu fui, ainda não estava tendo um momento assim de muita agressividade entre os judeus e os palestinos. E aí eu pude andar na plataforma da, chama-se Esplanada das Mesquitas. Todo mundo vê a foto de Jerusalém e um muro. O que é um muro, gente? É um muro de arrimo. O muro, ele fica abaixo desse planalto. Vocês estão conseguindo entender? Então aquele muro que os judeus ficam lá olhando, todo mundo vai lá e coloca pivetinho, é um muro de arrimo construído lá, muito tempo atrás, para suportar as obras em cima do planalto. O lugar chique mesmo, o lugar valorizado, sempre foi esse planalto. E lá naquela época eu pude andar naquela esplanada das mesquitas, claro, com saia, com lencinho e tal, e eu entrei na maravilhosa mesquita. Quem já foi para Jerusalém, vale a pena, a gente é super legal, então é uma coisa muito perturbadora, que é muito triste. Então toda a vida de Jesus virou poetas. Pode ser verdade, pode não ser, tem uma escala assim, de realidade histórica. As igrejas católicas, como o Centro do Santo Sepulcro e a de Belém, elas são lotadas. Tem aqueles turistas que tem um guia com um guarda-chuvinha assim, sabe? Parece que você está no shopping center, de tanto barulho. E aí, nessas duas igrejas, por exemplo, você tem que descer para chegar nos lugares que são de 2000 anos atrás. Né? O que foi acumulando é sempre mais embaixo, você encontra os vestígios de 2000 anos atrás. Mas essas mesquitas não eram assim, mesquitas super silenciosas, super iluminadas, sem tirar o sapato. Ninguém fala nada. Aí eu andei na mesquita, só tem na frente peça no chão, é linda de morrer mesmo, super bonita, bem alta com as janelas, e aqueles desenhos que são até o texto do Alcorão mesmo, escrito em árabe. Aí a pedra está no centro e tem uma escadinha que desce para baixo da pedra. É claro, né? Desci a escadinha para ver o que ele tinha. Tinha umas 20 mulheres lá embaixo, como se fosse uma grupa, orando. Eu senti um ambiente bem diferente quando eu fui lá. Mas o que eu estou contando isso para vocês, para mostrar como essa fisicalidade de Jerusalém e de Israel é algo que permeia muitas religiões há 4.000 anos. E se vocês puderem entrar lá, esta pedra está lá. Para mim, esse é o maior símbolo de Jerusalém. Não é a cúpula da rocha, não é o muro, é essa pedra que desde Abraão estava ali assistindo a ação de Deus. Aí só para falar um pouquinho sobre a cidade mesmo, como a cidade fica num ponto alto, isso é muito bom para a defesa. Tinha guerra o tempo todo e invasão o tempo todo. Então, os povos que iam dominando Jerusalém iam construindo muralhas, portas super reforçadas, sempre para se defender de invasões. Uma das questões mais complicadas sempre foi a água. Aí, de novo, a gente vai para a Bíblia. Não há muitas fontes naturais nesse lugar onde está Jerusalém. Parece que a mais antiga se chama Fonte da Virgem, que é bem profunda mesmo. E assim, há 3.000 anos atrás, construíram tubos subterrâneos de pedra, claro, cavado na base do machadinho, que levava essa água para onde? Para o poço de Siloé. Até hoje existe o poço de Siloé, lá em Jerusalém. Então essa questão da água sempre foi desafiadora. Vocês vão ver quando eu for falar na época de Jesus, que uma das coisas que o Pilatos fez que enfureceu os judeus, que todo mundo enfurecia os judeus, é que ele pegou todo o dinheiro do templo para financiar um novo aqueduto. A cidade tinha crescido muito e precisava criar um daqueles aquedutos romanos, que pela força da gravidade vai trazendo água de quilômetros de distância. Então sempre foi uma questão isso, da água.
Então, só para ficar claro, durante um bom tempo existiu ali aquela região com aglomerações urbanas, mas não eram judaicas. Quando que começa a mudar isso? Acontece o êxodo do Egito, os judeus saem do Egito, ficam 40 anos no deserto, e aí começa a ter aquele movimento de entrar na Terra Santa, sempre organizados nas 12 tribos. Quem estava aqui no curso de Juízes, a gente estudou muito como é que as 12 tribos foram se localizando no território da Palestina. Aí, na região de Jerusalém, 2 tribos se instalaram, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. É um mistério isso, eu conheço muito pouco essa história das tribos, mas é muito enigmático, que você sabe, depois teve um momento que as outras 10 tribos que ocupavam o território para o norte foram expulsas pelos assírios e desapareceram. E só sobraram a tribo de Benjamim e de Judá. A tribo de Judá era bem belicosa e várias vezes entrava em conflito com o povo que habitava ali, que se chamava os Jabuseus. Jabuseus. Não vou entrar no mérito de quem eles eram. Era mais um daqueles povos politeístas que já estavam lá antes dos judeus chegarem. Agora, a tribo do Benjamim era mais diplomática. Vocês lembram do curso de Juízes? Que era o caos, que tinha alianças, casamentos, que não era assim, realmente dividido, judeus e outros povos no outro lado. Eles conviviam mais com os jebuseus. Então havia momentos que tinha guerra e outros momentos que era paz, comércio, mas o fato é que Jerusalém não era uma cidade judaica, era uma cidade dos jebuseus, e ela tinha um nome chamado Jebus. Esse é o nome antigo de Jerusalém. Quando é que Jerusalém vai se tornar uma cidade judaica e essencial para o judaísmo para sempre? Vocês estavam aqui na aula que o Paulo Curca deu, foi tão maravilhosa. Vocês lembram que acabou? Porque eles trouxeram o Shabá, toda a cerimônia da Páscoa judaica. Qual a última frase que eles falam quando acaba o Shabá? No ano que vem, de novo em Jerusalém. Até Davi, não havia esse mito de Jerusalém, essa importância de Jerusalém. Quando Davi consegue expulsar os jebuseus e se tornar o dominador de Jerusalém, por tabela de muitas outras regiões, aí começa esse mito em que você entrelaça a história dos judeus com a história de Jerusalém. E isso é assim até hoje. É super empolgante. Porque em 70 depois de Cristo, houve uma revolta deles contra os romanos. Os romanos arrasaram tudo, destruíram o templo mais uma vez, e aconteceu a diáspora, que os judeus foram expulsos da Palestina. Até 1948, quando, depois da Segunda Guerra Mundial, foi criado o Estado de Israel. E se você for falar com qualquer judeu sobre esse assunto, é super caliente para eles. É super importante. A história de ser o governo de Jerusalém, dividir isso com os palestinos, tudo isso é muito, muito forte para eles. Mas começa esse profundo entrelaçamento com o Davi. Vamos ler o texto em que o Davi finalmente consegue dominar Jebus e transformar Jebus em Jerusalém? É 2 Samuel, versículos 6 a 9. Quem pode ler? Segunda Samuel, versículos 6 a 9. Very good. I don't know. Eu não pus aqui? Não. Você vai ter que achar. Eu escrevi aqui, ó. Escrevi aqui, ó. A gente tem tempo, pode achar. Sei lá, não é bem no comecinho, um pouquinho mais para lá. Começa assim, ó. Não, ó, vou ler então. Ó. Partiu o rei Davi com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E que... Tá, então quem pode ler? O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus. Dos versículos 6 a 9. Marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. Os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui,
Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguia entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar naqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza, chamou a cidade de Davi, construiu defesa na parte interna da cidade, desde o muro. Então, esse é o momento histórico que Jerusalém se torna uma cidade judaica. Isso vai mudar ao longo dos séculos, mas depois que aconteceu isso, para o judeu, para a identidade do judeu, Jerusalém se tornou essencial. Aí, o tempo foi passando, as guerras continuaram. O Davi, ele se envolveu em muitas guerras. E ele era um bom guerreiro, então ele matava um montão de gente. Teve um momento que, numa das guerras, a arca, você sabe, a arca da aliança, quando Moisés recebeu as tábuas da lei, foi construída a arca da aliança e as tábuas foram colocadas dentro da arca da aliança. Era o objeto mais sagrado para os judeus. Era preciosíssima a arca. Ela foi roubada, mas o Davi conseguiu resgatar. Aí eu não consegui nenhuma imagem decente, mas vocês sabem a cena. Ele entra dançando e cantando e tocando harpa na cidade, na frente da arca. Foi uma grande alegria, porque tudo é simbólico. Ele tinha agora a cidade dele, era Jerusalém, que tinha raiz até em Abraão, que é muito importante para a herança judaica. Ele conseguiu recuperar a arca. Nesse momento, começou a crescer no coração dele o desejo de ter um templo para guardar a arca. Porque tudo era meio precário. Era muito comum que eles vivessem em tendas, uma grande parte do tempo. A construção de castelos, templos, tudo isso era super complicado e lento. Ainda mais que nem tinha tantos materiais em Israel mesmo. Muita coisa tinha que ser importada, do Líbano, por exemplo. Mas começou a crescer no coração dele. Eu coloquei aqui. Desde o momento da recuperação da arca, Davi passou a sonhar com a construção, no alto da montanha sagrada de Jerusalém, de um templo que acolheria no Santo dos Santos a Arca da Aliança. Isso começa no coração de Davi e depois vira a marca de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade em que o templo é o coração de tudo. Quando eu fui lá, que foi realmente muito legal, que a cidade, eles me mostraram, né? Porque é isso que eu falava, onde eu pisava, tinha 5.000 anos de história para baixo. Então é bem complicado, porque você tem que ir sorting out as camadas, sabe? Fazendo uma filtragem para entender as partes da história. Mas tinha um lugar chamado Cárdio. O que era Cárdio? Que vem de cardíaco. Cárdio era o centro comercial da cidade. Eles até mostraram. Era assim uma rua com colunas, embaixo das colunas tinha umas lojinhas. Legal. Mas esse não era o coração de Jerusalém. O coração de Jerusalém sempre foi o templo. Sempre foi aquele planalto onde era o templo. E aí começou a nascer nele esse desejo. Eu vou ler o texto aqui. Está em 2 Samuel 7, versículos 1 e 2. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Aí tem mais umas coisas e vem a resposta de Deus, que é o versículo 5. Natã, vai e dize ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Aí, a partir desse momento, começa a ser a missão de Davi construir o templo. Mas ele não construiu o templo. Quem construiu o templo foi o filho dele, o Salomão. E isso foi super custoso, politicamente super complicado. Você pode imaginar a quantidade de dinheiro que foi investida para fazer um templo dessa magnitude, com ouro, com materiais super sofisticados, os famosos cedros do Líbano tinham que ser importados para ir. Tinha um montão de artes com ouro, oriversaria, né, que se fala? Oriversaria, é isso? Que era só para ser usado no templo, o cara não podia usar para mais nada. Era muito... assim, o que significa isso? Significa que existia Jerusalém,
E no topo do planalto principal, na montanha sagrada, sobre a pedra, em algum lugar na pedra que eu mostrei, tá? Eles constroem um templo que é uma coisa completamente médica. Eles fazem um templo para um Deus único, que você não tem imagens, e o lugar mais sagrado é o Santo dos Santos, onde tem o quê? A palavra. É bem diferente. Claro que a gente está falando de uma época politeísta, tinha templos em tudo quanto é canto. Mas essa ênfase na palavra, no Espírito, é algo muito próprio do judaísmo e do monoteísmo. Isso é tão complicado. Eu lembro uma vez o Eduardo Thier dando umas aulas sobre essa história do templo, usando reis e crônicas. É super complicado, porque tudo tem medidas, proporções, tudo tem significado. O que eu estou querendo dizer é que Jerusalém é uma cidade santa e o lugar mais santo é o templo. E dentro do templo, o Santo dos Santos. É um lugar de pureza, de consagração, é um lugar onde o judeu sabe que ele criou um espaço em honra ao Deus único. E eles eram o único povo monoteísta nessa época. Então era tudo muito importante. Aí o que acontece? Eu estou indo rápido porque a gente tem que chegar no Novo Testamento. Durante algumas centenas de anos existiu esse templo. Não. Existiu esse templo. Aí em 587 a.C., Nabucodonosor invadiu Israel e destruiu o templo, saqueou. Essa história do saque é super importante, porque você tinha os exércitos invasores, e o coitado do cara que estava no exército, não é que ele tinha um soldo, aposentadoria, tratamento dentário, nada disso. A grande coisa para o soldado era saquear. Por isso que toda vez que tinha essas invasões, era saque, violação, roubo, incêndio, porque o que fazia a alegria do soldado é quando ele voltava para a terra dele, ele tem um saquinho, ouro, diamantes, joias. Era até complicado de transportar, mas isso era o prêmio dele. Então, havendo invasão, haveria destruição, haveria saques. Isso era a prática da guerra, né? E ainda é, em muitos lugares. Então, acho que vocês lembram que a gente já estudou isso várias vezes também. Já nessa época o reino estava dividido em dois, o reino do norte e o reino do sul. Em 741 a.C., o reino do norte caiu para os assírios. Foi já um grande trauma, porque as 10 tribos desapareceram, só sobraram as tribos de Benjamim e Judá. Aí, em 587 a.C., Nabucodonosor invadiu, destruiu tudo e levou o povo inteiro escravizado para a Babilônia. Então, isso é, na minha opinião, o primeiro grande trauma que vai chegar até Jesus. Vocês estavam aqui no sermão do Valdinei? Vocês lembram que belo sermão? Você estava aqui também? Ele falou muito sobre isso, lembra? Ele estava tentando falar sobre Hosana, a palavra Hosana usada lá em Mateus, que a gente vai recuperar também. Mas o que ele fala é que o sangue derramado em várias guerras, várias invasões, as perdas terríveis que aconteceram, os traumas brutais que se abateram sobre os judeus, isso ficou de geração em geração e criou respostas atávicas, que é isso que a gente vai ver no Novo Testamento. Então eu chamo essa invasão de Jerusalém, a destruição do primeiro templo e a escravização como o primeiro grande trauma, que vai durar por centenas de anos. E uma coisa importante é que não só eles destruíram tudo, mas a arca desapareceu para sempre. Porque a arca era o bem mais precioso deles. Bom, o exílio lá na Babilônia durou uns 80 anos, eles voltaram e encontraram tudo destruído. Aí, o Esdras mais o Neemias começaram a fazer vários trabalhos coletivos. Esse é um assunto que o Fred adora. A reconstrução do templo, a reconstrução das muralhas. Me lembro direitinho do Fred explicando que, assim, a cada família era dada uma certa metragem no mundo que eles tinham que reconstruir. E isso ficava para a família como uma tarefa. Vocês lembram? Isso era direitinho. Depois isso era aplicado ao templo também. Era uma forma coletiva, um crowdfunding, para você conseguir reconstruir um país que tinha sido completamente destruído. E aí o segundo templo foi construído e ele durou 500 anos, mas ele nunca chegou aos pés da coisa maravilhosa do primeiro. Ele era mais simplesinho.
Aí os coitados dos judeus estavam lá. Tem uma coisa super importante que eu tenho que ressaltar, que é assim. Primeiro caiu o Reino do Norte, depois caiu o Reino do Sul. Tudo que a Bíblia diz sobre tanto a queda do Reino do Norte como a queda do Reino do Sul é que nos anos que antecederam essas quedas, houve muita idolatria em Israel. Reis idólatras, rainhas idólatras, sacrifícios humanos sendo feitos aos deuses dos povos vizinhos. Porque os povos vizinhos muitas vezes eram mais prósperos do que os judeus. E aí eles se sentiam muito atraídos pela prosperidade e pelo estilo de vida dos povos vizinhos. Então, a palavra diz que essa apostasia, essa cegueira, facilitou a queda dos dois reinos. Aí isso foi mais um trauma. Porque quando eles voltaram da Babilônia, eles voltaram muito zelosos. Foi lá no exílio da Babilônia que vários textos bíblicos finalmente viraram textos. Antes era uma tradição oral. Mas eles estavam tão desesperados em preservar a identidade judaica deles, que o que antes era só uma história, eles começaram a transformar em textos mesmo. Um monte de textos do Velho Testamento foram escritos nos 80 anos que eles estavam lá na Babilônia. Então, quando o povo voltou para Israel, eles chegaram com uma outra cabeça. Eles estavam menos interessados nos deuses vizinhos e muito interessados em santidade, entrega, obediência. Era um novo momento. Aí aconteceu uma coisa que aumentou ainda mais isso. E eu diria que trouxe até um radicalismo. Que é aquilo que eu coloquei lá, que é 15 de dezembro de 167. Isso foi o que eu chamo de segundo trauma. Eu estou indo de trauma em trauma porque essa é a proposta que eu estou trazendo. Que os traumas fazem a gente olhar para trás e não reconhecer o novo na nossa frente. Eu escrevi aqui, ó. Bom, vamos lá. Essa imagem que tem aqui é um mosaico super conhecido do Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande, ele era da Macedônia, mas ele tinha a cultura grega. Só que nesse momento já não é mais a cultura helênica, é helenística. O que é a cultura helenística? É um sincretismo com a cultura egípcia, com a cultura de Creta, com um pouquinho dos etruscos. É um negócio assim, um caldeirão de culturas em que você fala grego, mas você tem todos os tipos de deuses, todos os tipos de costumes, e o helenismo se tornou uma coisa super importante. Eu brinco que durante centenas de anos no Mediterrâneo, o grego é como se fosse o inglês hoje. Para você ser alguém, você tinha que falar grego. Notem que o Novo Testamento foi escrito em grego. O helenismo é uma coisa tão forte que afetou mesmo os judeus. Enquanto o Velho Testamento é escrito em hebraico, o Novo é escrito em grego. Aí o Alexandre, não sei se vocês sabem, ele foi realmente um grande conquistador, ele chegou até a Índia. Imagina o que é você chegar até a Índia, saindo da Macedônia, coisa impressionante. E com 33, 34 anos, parece que ele morreu envenenado. Aí ele não tinha herdeiros, tinha 3 generais dele que dividiram os impérios. E aí surgiu o tal do Antíoco. Esses nomes são difíceis para mim. Parece que o Antíoco, que era herdeiro do Alexandre o Grande e que dominou a Palestina, é o Antíoco III. Então eu não consigo dizer exatamente quantos Antíocos vieram antes, mas o fato é que o tal do Antíoco III, em 198 a.C., invadiu a Palestina e a Palestina se tornou um lugar dominado pelo Antíoco ou pelos Seleucidas, que é outro povo. Então teve o domínio dos babilônios lá, depois eles voltaram e conseguiram retomar a terra deles, ficaram algumas centenas de anos por conta deles mesmos, aí entraram os herdeiros do Alexandre o Grande e trouxeram essa cultura helenística para Israel. Aí, gente, é super importante, porque essa cultura era muito atraente, cheio de poetas, de livros, de esculturas, tudo muito lindo, tudo muito liberal e muito sincrético. Vocês sabem que uma das coisas do politeísmo é que quanto mais deuses, melhor. Eles não são chatos, nenhum politeísta é chato. São os monoteístas que são insuportáveis. Porque o politeísta pode firmar, isso não tem importância. Você põe um santo aqui, outro santo ali, uma coisa ali, e você cria a sua forma de religião. E estavam lá os caras, os helenistas, dominando Israel, quando começaram a acontecer conflitos entre judeus fundamentalistas e judeus que estavam aderindo ao helenismo e a corte lá do tal Seleucida. Nesse caso era outro, era o Antíoco Epifânio.
que é quando acontece essa história em 15 de dezembro de 167. Começou a ter conflitos entre essa cultura super liberal e quase iluminista dos helenistas e o religioso super de raiz, que era o judeu, e começou a ter problemas políticos e econômicos. Aí esse Antíoco Epifânio simplesmente resolveu o problema colocando o judaísmo fora da lei. Isso em Israel. Ser judeu virou um crime. Você não podia mais ir no templo, você não podia orar, não podia ler a palavra, não podia circuncisar o seu filhinho, você não podia mais ser judeu. E aí, para garantir que essa lei ia ser um negócio de um caminho sem volta, o que ele fez? Ele ordenou as tropas dele a saquearem o templo de novo. Tudo isso aconteceu nesse dia, eles saíram felizes da vida com o que tinha de ouro lá. Colocou uma estátua de Zeus no altar, lembrando que não tinha estátua nenhuma, foi a primeira Zeus, e sacrificou um porco para Zeus dentro do templo. Deixa eu ver se eu consegui colocar tudo, que foi muita coisa, quer ver? Que ele fez. Tá aqui, ó. Ele declara que a religião judaica é ilegal, ele ordena o saque do templo, uma estátua de Zeus é colocada no altar e sacrifica-se um porco em honra de Zeus, dentro do templo. Vocês lembram que no sermão o Valdinei falou um pouquinho sobre isso? Aí foi um trauma, foi uma violação. Sabe assim como você vê alguém da sua família sendo estuprada na sua frente? Foi um sentimento de violação. Toda aquela busca de pureza, de santidade, de obediência, as 666 leis obedecidas direitinho, e de repente tudo foi conspurcado, a contaminação foi total. Os caras ficaram malucos. Aí começou a revolta dos Macabeus, que durou um tempão. Passou de geração para geração, acho que foram uns 30 anos essa revolta dos Macabeus. E no final eles criaram tanto problema, que em algum momento esse cara mesmo, o Antíoco Epifânio, voltou atrás na lei dele. Ele voltou atrás e falou, tudo bem, o judaísmo pode ser praticado. E aí ficou essa convivência entre as pessoas que moravam na Palestina, que eram idólatras, e os judeus mesmo, tradicionais, etc. e tal. Vocês não têm nada a dizer, pessoas? Não? Tá bom. Bom, aí eu coloquei aqui, ó. Isso foi fonte de um grande sofrimento e revolta para todo o povo. Aí no momento que o Antíoco voltou atrás, o famoso Salmo 118 foi usado como se fosse, assim, uma música de protesto nessa época. Vocês lembram também do sermão do Valdinei? Que ele fez a ponte entre Mateus 21 e o Salmo 118. Sabe, vocês são jovens, não vão lembrar, mas tinha aquela música do Geraldo Vandré, que era um canto de protesto, caminhando e cantando, vocês lembram? Então, o Salmo 118 era um cântico de protesto. Eles falavam, não, a gente está louvando a Deus, mas na verdade era um cântico assim, que todo mundo que ficava cantando o 118, assim, nós vencemos. O nosso Deus é maior do que esses deuses dos gregos. O nosso Senhor é que dá a última palavra. Então virou uma coisa muito forte. Eu coloquei aqui, ó, o Salmo 118 era um dos salmos mais lidos pelos judeus nessa época. Um salmo em que toda a comunidade, libertada de um grave perigo, reconhece e honra a soberania do Senhor. Quem pode ler o Salmo 118? São 4 versículos, o 1 e o 2, e depois o 25 e o 26. Louvar o Senhor que demonstra sua comunidade dura para sempre. Diga a Israel que a sua comunidade dura para sempre. 25 e 26. Esse é o trecho exato que está lá em Mateus. Pode falar. Salva-nos da morte de ao Senhor. Ao Senhor discutimos, prosperamos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós nos bendizemos desde a casa do Senhor. Legal. Bom, aí a gente chega na época romana, mais um trauma, mais uma invasão, corrupção. O seu primo adere aos romanos. Você é um zelote e luta secretamente contra os romanos. Tudo é complicado, porque eles estão imersos até o último fio de cabelo dos negócios que acontecem lá. Então, como é que você faz? O Sinédrio tinha que lidar o tempo todo com os romanos. Os fariseus eram mais modestos, podiam ficar só na santidade deles.
é uma situação complicada, bem complicada mesmo. Me lembra um pouco a França, quando foi invadida pelos alemães, que tinha as pessoas que eram da resistência e aqueles que eram os colaboradores também. Tudo isso acontece numa situação dessas. Eu vou correr porque eu tenho que entrar rapidinho na parte de Jesus. Então, o que acontece? Em 27 a.C., os romanos invadem Israel e dominam a Palestina e Jerusalém. Eles constroem uma cidade chamada Cesareia, que era uma espécie de Miami, que, embora estivesse a 20 quilômetros de Jerusalém, não tinha nada de cidade judaica. Era onde morava o Herodes também. Era uma cidade em que os romanos se sentiam em casa. Não tinha problema nenhum. Aí o coitado Pilatos, que era um romano bem comum, que ele não lia, não ia no cinema, não estava interessado em outras culturas, tudo que ele queria era recolher os impostos para fazer o império ficar rico, ele tinha que ir para Jerusalém na época da Páscoa, que era o momento mais importante do ano. Mas ele detestava, porque lá todo mundo dava o cold shoulder para ele. Ele não era convidado para casa de ninguém, ninguém fazia refeições com ele, porque os judeus fiéis e santificados não podiam de jeito nenhum conviver com os romanos de uma forma amigável e acolhedora, porque os judeus eram bons e santos, e todos os outros povos estavam perdidos. Então, havia uma convivência ao longo do ano, mas quando chegava a Páscoa, sempre tudo ficava muito mais crítico. E tem 2 episódios antes, que o Pilatos estava lá já fazia um tempo. Para puxar o saco do Tibérios, que era o imperador, ele inventou de fazer uns escudos de ouro com a sigla do nome do imperador e espalhar por toda Jerusalém. E ele colocou isso lá no Planalto, onde está o templo. Não dentro do templo, mas ao redor. Já teve 400 manifestações. Vocês lembram que o Paulo era também um cidadão romano? Havia muitos judeus que também eram, que conseguiam mandar reclamações para os Tibérios. Aí, sem revolta nenhuma, o Tibério só falou, cara, você quer colocar a minha efígie e o meu selo? Coloca lá em Cesareia que ninguém fica bravo. Deixa Jerusalém, que é muito complicado lá. Mas o Pilatos foi ficando irritado, porque ele era a autoridade máxima. Aí tem uma outra ocasião, que eu comentei no início da aula, que ele via que estava faltando água na cidade. Então ele queria construir um novo aqueduto, que ia trazer lá da Jordânia a água para a cidade. Mas ele não tinha fundos para isso. O que ele fez? Pegou todo o dinheiro do templo para construir o aqueduto. Se teve corrupção, se não teve, não sei. Eu sei que nesse momento teve uma revolta tremenda. Sabe aquelas revoltas que explodem na rua, assim? Que nem em junho de 2013, porque ia aumentar o preço do ônibus? E aí ele mandou as tropas dele atacar e eles mataram uns 30, 40 dos revoltosos. Então, esse sentimento de santidade que o povo judeu tinha, e esse amor pelo templo, por essa área, isso era algo que os romanos não entendiam de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Lembre-se que o mundo inteiro era politeísta. Como é que eles podiam entender esse rigor, esse apego a um Deus que não tinha nem imagens para você representar? E aí, a gente está nessa situação, eu só queria explicar essa ilustração que eu achei que é bem exemplar com a minha teoria dos traumas. Vocês sabem que em 70 depois de Cristo cai Jerusalém, porque eles se revoltaram de uma forma massiva contra os romanos, e aí isso daqui tem aqueles portais, como é que eles chamam? Arcos do Triunfo. Tem um arco do triunfo em honra ao Tito, que depois virou imperador, que era o general que massacrou os judeus. E olha que interessante. Vocês estão vendo que está escrito aqui, né? O rebelde líder, provavelmente esse daqui, a Revolução K1, é capturado, eles pegam as coisas que eles tiraram de dentro do templo e eles vão fazer um desfile de vitória em Roma. Isso sempre foi assim. Cada vez que chegava o César, o Pompeu, o Crasso, eles traziam elefantes, escravas, estátuas, objetos de ouro e faziam um desfile em Roma para mostrar o seu poderio e o poder de Roma. Então isso aqui é um exemplo do que mais apavorava os judeus. A terra deles foi devassada, as pessoas morreram, o templo foi destruído e ainda levaram os símbolos da fé deles para exibir num lugar totalmente pagão. Então, um trauma total. Bom, descarregaram de Jerusalém até elefantes. Quando Cartago foi destruída, que foi centenas de anos antes, tinha um monte de elefantes com as roupinhas que os cartaginenses usavam, entendeu? Umas corzinhas assim, para mostrar. E era muito exótico, né? Chamava muita atenção do povo. Bom,
Agora eu vou entrar no penúltimo texto bíblico. É isso daí. Então a gente está nesse contexto todo, diversas invasões, diversas violações, diversos roubos, diversas destruições. Aí a gente chega, mais ou menos, a 33, depois do nascimento de Cristo, e Jesus está às portas de Jerusalém. Quem pode ler? Lucas 19, de 41 a 44. Lucas 19, de 41 a 44. Tá bom? Quando se aproximou de uma cidade. Fala mais alto, Gabi. Quando se aproximou de uma cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também viverás a paz. Mas agora isto está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também amassaram por terra você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. O que vocês acham dessa fala de Jesus? Sério, qual o impacto para vocês? Mas por que vocês acham que ele chorou? A morte dele pode ser também. Mas acho que eu não sei, a sensação que eu tenho é que existe um povo que luta por algo que não é a paz no final das contas, né? E aí eu acho que tem um certo choro, não sei se é um choro de desespero, ou um choro que se compadece com um povo que não consegue encontrar paz por séculos e luta por ela, né? Não sei, a sensação que eu tenho. Eu acho que é isso tudo. Mas sabe o que eu pensei também? Eu fiquei lembrando muito daquela cena de Pedro, quando ele já está pelo mundo, que ele é convidado a comer comidas impuras. E ele falou, de jeito nenhum vou comer essas comidas, vocês lembram? Aí ele teve um sonho em que o Senhor convidava ele a comer as comidas impuras. O lençol, tudo que você pode imaginar, cobras e lagartos, tudo lá, para ele comer. Aí sabe o que eu fiquei pensando? Mas isso é o que eu pensei. Isso que é legal a nossa aula, cada um pensa o que quiser. E eu pensei que uma da razão do choro de Jesus é que ele não era o Messias só dos judeus. Ele era o Messias de todos os povos, de todas as nações, os que existiam e os que ainda viriam a existir. Mas o judeu nunca ia aceitar isso. Vocês entendem o ponto que eu estou levantando? Porque o judeu era bom e santo. Os outros povos eram imundos. Eu não vou entrar no mérito de quem está fazendo coisa certa ou errada, mas a visão era essa. Era essa. E para mim, o que veio é como Jesus estava... Ele sabia tudo que ia sofrer, ele sabia tudo que o povo dele ia sofrer, mas ele é salvador de todos. Só que isso não podia ser aceito. Os próprios apóstolos não conseguiam aceitar isso. Quando você vê que depois da ressurreição, o Pedro ainda está falando, isso é imundo, não vou comer. Não é interessante? É isso que eu pensei. Bom, agora para terminar, recuperando de novo o sensacional sermão do Valdinei, que ele falou de trauma, ele falou de sangue derramado, ele falou de como as pessoas naquela cidade tinham no seu DNA a memória da destruição, da violação, de perdas, de um jeito que a gente nem sabe o que são essas perdas. Então eu coloquei assim, essa sequência de perdas ao longo de séculos que monta o contexto da entrada de Jesus em Jerusalém.
ele sabia perfeitamente bem que as honras que ele recebia no domingo de Ramos saudavam o Jesus que iria liberar a cidade dos romanos, restaurar a pureza da cidade santa, o domínio dos judeus sobre eles mesmos e sobre sua terra. O fato de eles usarem o Salmo 118 era como uma mensagem cifrada. Assim como nós vencemos o Antíoco Epifânio e recuperamos o direito à nossa santidade e fé, vamos vencer agora os romanos. Aí o que o Valdinei falou, ó, como disse o Valdinei em seu sermão, o sangue derramado nas ruas, postos e muralhas haviam traumatizado a cidade para sempre. O povo daquela época, e nós, hoje, a gente só consegue ver o presente com olhos voltados para o passado, especialmente o trauma passado. Para mim é isso que vem também em relação ao choro de Jesus. Ele estava sendo recebido de uma forma gloriosa, não por ele mesmo, mas por causa do trauma passado. Viam a chegada dele como uma chance dos judeus de repetir o que tinha acontecido com o Antíoco Epifânio. Ele estava sendo valorizado pelo que ele não era. Ele não era o salvador, o grande líder que ia libertar Israel dos romanos. Vou ler aqui de novo, ó. O povo daquela época, e nós, hoje em dia, a gente só consegue ver o presente com olhos voltados para o passado, especialmente o trauma passado. E o que a gente está vendo? Uma cidade que está há 50 anos dominada pelo invasor. Lembra que eu falei? Quem é resistente, quem é colaborador, quem está ganhando dinheiro com os romanos, quem está recebendo os romanos em casa, quem tem sociedades secretas para se livrar dos romanos, é tudo dividido, tudo complicado. E aí depois ainda teve o desastre que foi em 70 depois de Cristo, quando cai, né, a Israel. Então eles estão na semana da Páscoa, no domingo de Ramos, e quando chega Jesus tem essa expectativa, agora vai. Agora vai. Oi? Esse é o cara. Esse é o momento. Veja os milagres que ele fez. Veja como ele conseguiu fazer o Lázaro ressuscitar. Veja isso, veja aquilo. Ele pode ser o nosso libertador. Aí, o que veio para mim muito forte é que para cada um de nós tem essa tentação da gente não ver Jesus, mas ver só alguém que representa uma solução para minha perda passada. Não sei se está muito complicado isso que eu estou falando. Entende? A gente não vê o novo. A gente não vê a especificidade que é dele. A gente pega ele e enfia nele o que é a nossa carência, a nossa dor, a nossa necessidade. Usá-lo, exatamente, usá-lo de certa forma. Aí eu coloquei aqui, essa é uma tentação constante. Se eu não tiver cuidado com isso, eu posso nem sequer ver Jesus. Eu posso acabar adorando um ídolo que eu construí a partir das minhas perdas e das minhas necessidades. Porque a gente fica falando muito da idolatria, do politeísmo, mas é muito fácil a gente também ser idólatra. A gente tem que entender que Jesus é um outro. Eu não domino ele. Eu não ponho ele aqui no bolso e falo, agora vamos, vai? Eu tenho aquela meta, você vai me ajudar a atingir essa meta. Não é assim. Mas tem muita idolatria na relação com ele. Aí eu coloquei assim, quando a gente cai nessa tentação, não há lugar para o novo, não há lugar para a salvação. No caso do que a gente viveu ali, o que aconteceu foi um assassinato. Não só não entendiam quem era Jesus, mas como ele não estava à altura das expectativas deles, ele foi morto. Você vê o que é esse descompasso. Vamos ler então o que é o texto bíblico da aula de hoje? Ele não deu no couro. Nós tínhamos uma meta para ele, ele não atingiu. Eu atendo uma empresa multinacional que o último quarter, eles não só não atingiram a meta, mas eles ficaram abaixo do mínimo, que é um negócio assim. Então todo mundo está de coma. Como eu sou pobre, estou na periferia do capitalismo, é diferente para mim, entendeu? Porque a periferia do capitalismo também chega um dia menor, assim. No centro do capitalismo chega desse tamanho. Mas eles estão em pânico, porque eles não estiveram à altura das expectativas deles. Jesus não estava à altura. Jesus não deu no couro. Ele não atingiu as metas que tinham sido colocadas para eles. Quando? 5 dias antes. Muito incrível isso, né?
Quem pode ler, então, para a gente terminar? Mateus 21, versículos 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo entrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-os, tragam-os para mim. Se alguém perguntar algo, diga que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho e de jumento. Os discípulos foram, fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus manos, e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus manos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao Filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Quem pode agora orar pelo resto do nosso curso? Só uma pergunta, parece que você tem uma outra perspectiva novo, muita gente comemora, reconhecendo Jesus como rei, né? Na verdade, não. Não. Não, é o que eu estou dizendo. Não. Não. Mas eu estou dizendo que na nossa vida a gente pode fazer a mesma coisa. E falar para ele: você não está à altura das minhas expectativas. E quando a gente traz os nossos anos aqui, nós estamos fazendo exatamente isso. Né? Ou a gente pode renovar os nossos votos nos campos, né? Reconhecendo o nome dele e deixando isso muito claro. Eu acho que esse é o chamado, mas como fazer isso? Eu não tinha pensado nisso que você está falando. Eu acho que, para mim, eu reconhecer que eu não compreendo Jesus. Para eu poder fazer isso, eu tenho que me dobrar e falar: Senhor, eu não compreendo quem você é. Eu não compreendo o seu lugar na minha vida, eu não domino você. Aí talvez dê para fazer. Mas se a gente tem o domínio da situação e está tudo equacionado, talvez não dê para fazer. Não estou falando da gente desligar o cérebro, entendeu? Mas conseguir ter uma atitude de que você não está entendendo o filme todo. Alguém tem algo mais a dizer sobre isso? Só pensamento. Eu não sei, eles têm 6 portas lá, eu acho essa porta linda e o quê? É lá em Israel. E o ponto é esse, ó. Os traumas que a gente viveu, as perdas que a gente viveu, o momento da perda que eu ainda não vi, isso me faz cega de novo do que é realmente discutir. Me faz cega. Eu nem entro em contato. Então, quem vai fazer oração pelo resto do nosso curso? Senhor, por piedade de nós, Senhor, porque também te saudamos, rogamos, como o Senhor fosse livrar a gente do nosso sufoco iminente, físico, o sufoco da perda de identidade e mesmo dos poderes que a gente tem. Perdão por isso, Senhor. Nos ensina a enxergar o Senhor como Deus, único Deus, verdadeiro Criador e Senhor de toda a humanidade, que tem um coração amplo para indicar o caminho, Senhor, para todo mundo. Tem misericórdia de nós, Senhor, usamos, Senhor, como nosso amuleto, Senhor, não convida. Tem misericórdia de nós, Senhor, ensina-nos esse caminho, Senhor, do reconhecimento que o Senhor é Deus. Amém. É isso, gente.